Existe algo profundamente melancólico em Sasaki Kojir, porque ele representa um tipo de homem que o mundo moderno produz cada vez mais sem perceber. Quando pensamos nele pela primeira vez, é fácil enxergar apenas o espadachim disciplinado, talentoso e obcecado pela própria arte. Mas conforme observamos melhor sua história, começamos a perceber que ela fala muito menos sobre espadas e muito mais sobre o perigo de transformar perfeição em sentido de vida. E honestamente, isso acontece bastante hoje. Talvez nunca tenha existido uma geração tão obcecada por desempenho quanto a nossa. Tudo virou competição silenciosa. Aparência, dinheiro, corpo, produtividade, reconhecimento, seguidores, validação, resultados. As pessoas já não conseguem simplesmente fazer algo porque gostam. Elas precisam transformar aquilo em identidade absoluta. E no começo isso parece admirável, porque a obsessão frequentemente produz resultados impressionantes. O problema é que quase ninguém fala sobre o preço psicológico de viver assim. Kojir parece exatamente esse tipo de homem. Um homem consumido pela própria busca. E existe algo interessante nisso, porque homens obcecados quase sempre são admirados no começo. O sujeito que dorme menos que todos, treina mais que todos, trabalha mais que todos e dedica a própria existência inteira a uma única coisa normalmente recebe respeito imediato. A sociedade gosta desse tipo de figura porque ela transmite disciplina, foco e intensidade, mas existe uma linha perigosa entre dedicação e aprisionamento, e talvez Kojir represente exatamente o momento onde essa linha desaparece. Quanto mais ele evoluir como espadachim, menos parece existir qualquer coisa além disso dentro dele. E talvez seja justamente isso que torne sua história tão trágica, porque a obsessão realmente pode elevar um homem. Muitos dos maiores músicos, atletas, artistas e guerreiros da história provavelmente carregavam algum nível de obsessão dentro deles. O problema começa quando a pessoa deixa de possuir um propósito e passa a ser possuída por ele. Existe uma diferença enorme entre controlar a própria ambição e ser lentamente consumido por ela, mas pouca gente percebe o momento exato onde essa mudança acontece. Talvez porque o mundo moderno recompense demais homens desequilibrados enquanto eles ainda estão produzindo resultado. Ninguém olha para o sujeito que trabalha 15 horas por dia e pergunta se ele ainda sabe descansar. Ninguém olha para o homem consumido por performance e pergunta se ele ainda consegue existir sem competir. Enquanto ele produz, vence e impressiona, as pessoas chamam aquilo de sucesso. Só que existe uma questão perigosa nisso tudo. Homens obcecados costumam perder partes importantes da própria humanidade sem perceber. E Kojir transmite muito isso. Ele parece um homem que lentamente deixou de viver para apenas perseguir aperfeiçoamento. Como se toda a sua existência tivesse sido comprimida em uma única necessidade: tornar-se melhor com a espada. E isso me faz pensar bastante sobre como algumas pessoas modernas vivem exatamente da mesma maneira, transformando carreira, academia, dinheiro ou reconhecimento em algo quase religioso. Aos poucos elas já não sabem mais conversar sem competir, descansar sem culpa ou existir sem transformar tudo em meta. Talvez por isso tanta gente hoje esteja emocionalmente cansada mesmo sendo jovem. Porque a obsessão gera resultado, mas também desgasta a mente de maneira silenciosa. O homem obcecado quase nunca percebe que está se destruindo enquanto ainda está evoluindo. Na verdade, muitas vezes ele sente orgulho disso. Existe quase uma vaidade moderna no esgotamento, como se viver cansado fosse prova de importância. Só que o sábio normalmente não funciona assim. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre homens disciplinados e homens consumidos pela própria obsessão. O homem sábio compreende limites. Entende que dominar algo não deveria custar completamente a própria alma. Hoje muita gente confunde equilíbrio com fraqueza porque vivemos em uma cultura que romantiza extremos o tempo inteiro. Se um homem trabalha muito, ele é admirado. Se dorme pouco, é admirado. Se sacrifica tudo por resultado, é admirado. Só que quase ninguém percebe quantos desses homens chegam ao topo completamente vazios, incapazes de aproveitar aquilo que passaram anos tentando conquistar. Kojir carrega muito essa sensação de tragédia silenciosa. Porque ele é brilhante, mas ao mesmo tempo parece prisioneiro da própria necessidade de aperfeiçoamento. E talvez seja exatamente isso que transforme sua figura em algo tão humano. No fundo, muita gente conhece essa sensação em algum nível. A sensação de nunca estar satisfeito, de nunca achar suficiente, de acreditar que precisa alcançar apenas mais um nível para finalmente sentir paz. O problema é que a obsessão não costuma entregar paz. Ela entrega movimento constante. Isso me faz pensar muito em homens mais velhos que conheci ao longo da vida.
Alguns extremamente bem-sucedidos financeiramente, disciplinados e respeitados, mas completamente incapazes de desacelerar. Homens que construíram patrimônio, empresas e estabilidade, mas desaprenderam como simplesmente existir sem transformar cada momento em produtividade. E honestamente, existe algo triste nisso, porque o homem obcecado frequentemente acredita que está dominando a própria vida quando na verdade já se tornou escravo da própria necessidade de continuar correndo. Talvez por isso homens verdadeiramente sábios pareçam mais tranquilos. Não porque sejam preguiçosos ou sem ambição, mas porque entendem uma coisa que homens obcecados normalmente demoram décadas para perceber. Existe um momento onde continuar acelerando deixa de ser crescimento e passa a ser fuga. O sábio melhora, evolui, aprende e trabalha duro, mas não entrega completamente a própria identidade para aquilo que faz. E talvez seja exatamente isso que torne Sasaki Kojir tão fascinante e tão triste ao mesmo tempo. Porque sua obsessão realmente o elevou acima de muitos homens, mas também o afastou de uma vida equilibrada. Ele se tornou extraordinário na espada, mas transmite a sensação de alguém incapaz de existir longe da própria busca. Talvez essa seja a parte mais perigosa da obsessão. No começo ela parece um caminho para a grandeza, mas quando um homem percebe, já não sabe mais quem é sem ela.